O empresário Joel Malucelli, fundador do grupo J. Malucelli, hoje com perto de 100 empresas, fez uma avaliação dos 100 dias do governo Michel Temer e disse acreditar nessa virada de página do país. Joel Malucelli disse que as medidas que o presidente Temer está adotando para o país, principalmente em relação à reforma da educação e a intenção de fazer as reformas políticas já em andamento e a reforma previdenciária, são atitudes acertadas, segundo ele. Ele disse também que a redução do número de ministérios e o corte de mais de 4 mil funcionários públicos, que representa uma economia de 230 milhões por ano, são outras medidas que realmente farão com que as contas públicas voltem a ser contabilizadas de forma mais eficiente no país. Eu acho que está na hora de o povo, de modo geral, reconhecer o que o governo Temer já fez de bom nesses 100 dias de governo. Se você voltar um pouco e lembrar que, desde a sua posse, ele já começou a tomar as decisões importantes para o Brasil, começando com a redução dos ministérios, né, ele teve muito peito para reduzir o número de ministérios no Brasil, que realmente era um número exagerado. Depois, agora há pouco tempo, ele veio com a reforma da educação, que nunca governo nenhum tinha mexido na educação. Ele fez uma reforma na educação que, a partir do momento em que o pessoal começar a entender a reforma, vai dar valor para essa reforma, porque vai tirar daí das escolas uma educação muito mais aprimorada e muito mais preparada. A PEC do teto dos gastos é uma coisa muito importante para o Brasil, porque vai definir o gasto das instituições públicas e vai proibir quem passe dos limites impostos por esse PEC. A nomeação de Henrique Meirelles para a Fazenda foi fantástica. Eu acho que não teria no Brasil uma outra pessoa tão preparada para assumir o ministério como Henrique Meirelles. A nomeação de Pedro Parente para a Petrobras. Nada melhor que isso. Tanto é que em pouco tempo a Petrobras está até já baixando o preço de combustível. O BNDES, o Temer suspendeu as remessas de valores do BNDES para as obras em Cuba, em países que não tem nada a ver com o Brasil, né? Então ele teve a coragem de suspender isso. Ele fez 4.037 demissões dos cargos e comissões, que representam uma economia mensal de mais de 200 milhões de reais. Então isso tudo nós temos que considerar e ver que o nosso governo é um governo que está preparado e que sabe o que o Brasil precisa para tirar o Brasil desse lamaçal. Eu já passei, nos 50 anos de trabalho, eu passei por várias crises. Inclusive naquela época que a inflação era 84% ao mês. Mas uma crise como essa, que nós tivemos que herdar, foi muito pesada, né? Essa crise, realmente existe a boa vontade do governo, as medidas do governo, mas não vai ser em curto espaço de tempo que nós vamos ver o Brasil crescer, criar empregos e se desenvolver. Mas pelo menos nós estamos no caminho para isso. A crise é muito profunda, os números são muito ruins, o desemprego é uma coisa calamitosa e nós, se Deus quiser, no médio espaço de tempo, nós podemos ver já uma retomada do crescimento. O fundo da crise nós já estamos. O que nós temos é que acreditar nesse novo governo que está aí, porque ele sabe dialogar com o Congresso, ele sabe dialogar com os empresários, então é um governo preparado e sabe o que o Brasil precisa. Nós temos que agora, o mais rápido possível, ajudá-los a reforma da Previdência, que é iminente, a reforma trabalhista e a reforma política, que já está em andamento. Então, eu acho que se o Temer conseguir fazer mais essas 3 reformas, ele já disse ao que veio ao governo brasileiro. Pelos resultados das eleições no Brasil todo, a gente vê que o povo está completamente descontente. Nós precisamos de novos horizontes. Hoje, a internet, o sistema de comunicação, fez com que os mais humildes saibam o que está ocorrendo, o que está acontecendo, e é por isso que eu tenho a esperança de que nesse governo Temer ele consiga, que ele vai conseguir completar os 2 anos de governo, ele consiga fazer essas reformas, porque é muito difícil no nosso sistema político você aprovar essas reformas, porque você depende do Congresso Nacional. E as insatisfações dos deputados, dos senadores, elas se apresentam cotidianamente. E esse diálogo que o governo federal está mantendo com o Congresso Nacional é extremamente importante.
E, olha, quem sabe só o Temer conseguisse um diálogo tão positivo com o Congresso como ele está conseguindo. Então, por isso eu parabenizo e eu acho que está na hora de nós começarmos a acreditar nesse governo, apoiá-lo e seguirmos em frente, porque nós precisamos realmente criar mais emprego, criar um otimismo melhor para que as coisas comecem a funcionar. Nós, como eu participo do PSD, nós tínhamos pesquisas antes das eleições que caminhavam para esse sentido, de uma população extremamente descontente, uma população querendo que as coisas na política aconteçam e uma população querendo mudanças. Tanto é que você vê as pessoas que deixaram de votar, os votos nulos, os votos em branco, foi uma surpresa. Né? Ganhava até de qualquer candidato. Então, a eleição de Dória em São Paulo é a prova disso. Né? E quem sabe até a eleição do Trump nos Estados Unidos também seja um reflexo disso e quem sabe seja um desejo mundial. Então eu acredito que os empresários que se sujeitarem a entrar na política vão ter muito êxito nas próximas eleições.